Senhor Jesus, irmão maior, reunidos em vosso nome, rogamos a tua permissão para que seus mensageiros possam estar presentes, atuando em favor de cada um de nós, não somente no plano físico, mas também nas dimensões espirituais, para que saibamos, Senhor, buscar através da orientação que a doutrina dos Espíritos nos traz, um melhor entendimento do Teu Evangelho, que possamos, Senhor, buscarmos em nossa intimidade os valores reais da alma, do Espírito, aprendendo a cada dia, no esforço contínuo da reforma que cada um de nós devemos realizar. Que a tua paz nos envolva, envolvendo toda a casa que nos acolhe, e que possamos direcionar essas vibrações aos nossos lares, nossos familiares, a toda a humanidade. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará, que assim o seja. Ô, gente, tem alguém vindo pela primeira vez à casa? Então todos sabem que estamos estudando a obra Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, onde o mesmo nos propõe a estudarmos o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 53, intitulado Sexo e Amor. Bom, nós vamos fazer a leitura primeiro do texto que Emmanuel nos traz, para depois então pontuarmos aquilo que for edificante para nós. Ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorar-nos. Urge, no entanto, situá-lo a serviço do amor, sem que o amor se lhe subordine. Imaginemo-los ambos na esfera da personalidade, como o rio e o dique na largueza da terra. O rio fecunda, o dique controla. O rio espalha forças, o dique policilia-lhes a expansão. No rio encontramos a natureza, no dique surpreendemos a disciplina. Se a corrente ameaça a estabilidade de construções dignas, comparece o dique para canalizá-la proveitosamente noutro nível. Contudo, se a corrente supera o dique, aparece a destruição, toda vez que a massa líquida se dilate em volume. Igualmente, o sexo é a energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele, a funcionar por leme seguro. Se a simpatia sexual prenuncia a dissolução de obras morais respeitáveis, é imprescindível que o amor lhe norteie os recursos para manifestações mais altas, porquanto, sempre que a atração genésica é mais poderosa que o amor,
surgem as crises de longo curso, retardando o progresso e o aperfeiçoamento da alma, quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na enfermidade ou no crime. Tanto quanto Dick precisa erguer-se em defensiva constante no governo das águas, deve guardar-se o amor em permanente vigilância na frenação do impulso emotivo. Fiscaliza assim teus próprios desejos. Todo pensamento acalentado tende a expressar-se em ação. Quase sempre, os que chegam ao além-túmulo sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo, tolerando moléstias insidiosas, quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva, amargando pesadas provas como consequências dos excessos delituosos a que se renderam. À maneira de doentes difíceis, no leito de contenção, padecem inibições obscuras ou envergam sinais morfológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas, em que ainda estagiam no elevado tentame de obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Ama, pois, e ama sempre, porque o amor é a essência da própria vida, mas não cogites de ser amado. Ama por filhos do coração, aqueles de quem, por enquanto, não podes partilhar a convivência mais íntima, aprendendo o puro amor fraterno que Jesus nos legou. Mas, se a inquietação sexual te vergasta as horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou ao encontro de uma mulher. Muitas vezes, em perigoso agravo de teus problemas, antes de tudo, procura Deus na oração, segundo a fé que cultivas. E Deus, que criou o sexo em nós, para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensinar-nos-á como dirigi-lo. Essa é a lição proposta por Emmanuel na noite do dia 7/8/1959, quando o grupo na cidade de Uberaba, em uma reunião pública, estudando o livro dos Espíritos, abriram de número 201. E a partir da pergunta e da resposta e do diálogo que foi feito entre os corações ali presentes, encarnados, dentre eles Chico Xavier, ao final, Emmanuel nos dá essa lição. Simples. Todos acharam, não foi? Bem simples, né? Mas qual que é a pergunta do Livro dos Espíritos? É a de número 201, que está no segundo livro, ou na segunda parte do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 4, traz o título da pluralidade das existências. Então, um capítulo que está nos falando sobre reencarnação. E a pergunta é: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Pode ou não pode? Ótimo, então todos concordam. Pois a resposta é justamente essa. De certo,
Sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Isto é, diante da lei universal da reencarnação, condizente com as necessidades de cada espírito, no processo evolutivo em que ele se encontra, ele poderá habitar um corpo morfologicamente masculino ou um corpo morfologicamente feminino, durante uma de suas encarnações. Então, isso para nós é tranquilo. Esse entendimento, para nós espíritas, é tranquilo. Só que, na prática, não é. A informação chega, o conhecimento ganha espaço, mas a prática na vivência daquilo que temos aprendido, eis o nosso grande desafio. Pois que o título da lição, Sexo e Amor. Como vocês puderam observar, na lição, Emmanuel, ele vai trabalhar a palavra sexo dentro da conceituação que nós utilizamos do ponto de vista humano. Isto é, a relação do ato sexual entre dois seres. Então, se nós fizermos de novo aqui a leitura, vocês vão perceber isso. Então, ele está trazendo essa palavra e trabalhando ela dentro dessa proposta no texto. Mas, falando-nos da importância do amor que necessita sublimar as relações afetivas, sexuais de todos nós. Eis o grande problema da humanidade. Pois que, dentro da questão sexual, a grande maioria dos espíritos que habitam a Terra encontram-se em débitos, e débitos graves. Pois que a questão da sexualidade ainda para o espírito que habita um planeta de provas e expiações é algo complexo de se lidar, justamente por uma questão interessante. Pelo campo magnético da atração, que é uma lei natural, entre os corpos orgânicos e inorgânicos. Quem nos fala isso? Os próprios espíritos. Então, se nós nos servirmos da questão 60, a espiritualidade traz para nós essa chave. Diz assim: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos. Então, corpo orgânico que tem vida, corpo inorgânico que não tem vida. Tranquila essa conceituação? Tá? Resposta: sim. A lei de atração é a mesma para todos. Então, há uma lei universal de atração, iniciada lá atrás no desenvolvimento do ser espiritual e que ainda nos dias atuais nós lidamos com a mesma, obviamente, em níveis e etapas diferenciadas pelo próprio processo evolutivo do espírito, mas com grande desequilíbrio por parte de cada um de nós, que ainda não conseguimos
ter um domínio neste campo, nessa área. Pois que a energia sexual, ela emana das leis divinas como uma potência criadora, que o Espírito tem como ferramenta no encaminhamento da sua evolução. E aí, o que Emmanuel nos traz? Ele faz duas analogias do sexo e do amor, colocando o sexo como o rio e o amor como o dique, isto é, a represa que contém o rio. Olha que analogia interessante. O rio fecunda, o dique controla, isto é, o sexo fecunda, o amor controla. Se nós tirarmos a palavra rio e dique, nós vamos trabalhar. O rio espalha forças, o sexo espalha forças. O dique, que é o amor, policilia a expansão. No rio encontramos a natureza. O sexo, a força sexual, a energia sexual faz parte das leis da natureza. O amor, surpreendemos a disciplina. Se a corrente ameaça a estabilidade de construções dignas, então se essa energia sexual não está amplamente dominada, represada, sublimada pelo amor, essa corrente ameaça a estabilidade de construções dignas. Qual é o objetivo do amor? Canalizá-la proveitosamente noutro nível. Contudo, se a corrente supera o dique, aparece a destruição, toda vez que a massa líquida se dilate em volume. Então, qual que é a proposta da espiritualidade? Fiscaliza, sim, teus próprios desejos. Todo pensamento acalentado tende a expressar-se em ação. E aí uma advertência. Quase sempre, nem sempre, quase sempre, os que chegam ao além-túmulo, sexualmente depravados, depois de longas perturbações, isto é, passando pelas dimensões espirituais inferiores por um longo período, renascem no mundo, reencarnam, tolerando moléstias insidiosas, quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva, amargando pesadas provas como consequências dos excessos delituosos a que se renderam. Então, nós que estamos trabalhando o Evangelho do Cristo, pois que no final ele nos remete a buscar, antes de tudo, Deus na oração, dentro da fé que cultivamos. Então, nós hoje estamos trabalhando com a doutrina dos Espíritos, que tem se esforçado para consolidar em nós a fé raciocinada. Ainda não conseguimos conquistá-la. Estamos neste propósito de arregimentar, assimilar e aclimatá-la no nosso campo íntimo e psíquico. Esta fé. Para ganharmos patamares melhores no processo evolutivo, abrindo novos ciclos no campo da evolução. Deus criou o sexo em nós, para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, e ensinar-nos-á como dirigi-lo. Isto é, estando o espírito no plano físico ou fora do plano físico, Deus está nos conduzindo a uma disciplina da energia sexual que Emmanuel aqui trabalha de uma forma como nós entendemos no plano físico, o sexo, para sublimá-la com o amor. Pois que ainda, nós não sabemos amar.
Precisamos entender isso. O espírito Hamed, em uma das suas obras intitulada Os Prazeres da Alma, não sei se alguém aqui conhece essa obra, ele traz 3 lições nessa obra sobre o amor. 3 lições sobre o amor. E na primeira lição, ele vai trabalhar, entre aspas, o que ele vai chamar de amor real. E, entre aspas, amor romântico. Para entender, amor real é a proposta do amor trazida por Emmanuel. Amor romântico é a questão da energia sexual movimentando por nós através dos corpos que habitamos. Qual que é a diferença, então, do amor real para o amor romântico? No amor real, a criatura deseja o bem da outra. Este é o amor real. Isto é, nós trabalharmos no campo íntimo com o desejo de ver a outra pessoa bem, feliz, em paz, em comunhão com Deus ou com as esferas superiores. Isto é, o movimento do amor real é o movimento do bem, da ação do bem. E se nós fazermos um aprofundamento do que significa o bem para os espíritos superiores, eles nos respondem: é tudo que está conforme a lei de Deus. Este é o bem. Este é o amor real. É desejar o bem do outro. Aí o amor romântico, que é o sexo, desejar o outro. É diferente, né? Ao desejo do outro. E muitas das vezes, conforme foi colocado aqui, na analogia do rio com o dique, o rio arrebenta o dique. Pois que, obviamente, esse dique, que é o amor, não está amplamente sustentado em nossa intimidade. Então, amar conforme a espiritualidade está nos ensinando, dentro do exemplo maior, foi Jesus, é fazermos o bem a quem quer que seja, ao outro, ao próximo. Agora, na questão do amor romântico, que vai entrar a energia sexual, é o desejo do outro. Muitas das vezes, de forma incontrolável, conforme o próprio Emmanuel colocou aqui. Se a inquietação sexual tiver gastas horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente para uniões onde apenas vai se expressar essa energia de forma descontrolada. Agora vamos analisar com muita tranquilidade. Nós conseguimos já sublimar o amor em nós? Vejam bem, porque quando nós falamos de relações sexuais, nós estamos falando de relações entre os seres, convivência, compartilhamento, uns para com os outros. E, obviamente, nesse quesito, nós
temos tido muitas quedas nas diversas existências e ainda na atual. Não é verdade? Ah, Adelana, eu, graças a Deus, não tenho nenhuma queda nessa área. Então, graças a Deus. É anjo. É anjo. Pois que nós, espíritos imperfeitos, trabalhando, nos esforçando para aperfeiçoar potenciais onde o amor ainda está num patamar bem elevado. Pois que para chegar ao amor ideal, dentro do padrão proposto pela espiritualidade maior a todos nós, que é Jesus, nós vamos demorar, nós vamos comer muita poeira. Num ditado bem popular. Vamos comer muita poeira. Por quê? Porque Jesus é o nosso tipo mais perfeito. É o molde que cada espírito que está na terra chegar-se-á. Chegar até a condição de Jesus, sim. Cada espírito que está na terra chegar-se-á a este molde, que é o exemplo maior para todos nós, que é Jesus. Veja bem, nós vamos chegar à condição, ao molde de Jesus, não de Cristo, que é completamente diferente. Porque o processo evolutivo do espírito para se tornar crístico é muito mais complexo. Então nós estamos falando do Jesus homem, do modelo. Quem fala isso para nós? Delano não, a própria espiritualidade. E nós vamos trabalhando isso gradativamente. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele dá uma resposta em O Livro dos Espíritos, onde dentro da pergunta foram 4 respostas. Santo Agostinho, Lamennais, Platão e Paulo, que é a questão de número 1009, acerca das penas eternas futuras. Bom, nós vamos pegar só uma parte daquilo que Paulo coloca para nós. Pois que, se a energia sexual movimentada pelo espírito ainda traz quedas para ele, obviamente, nós vamos vivenciar isso aqui, ó. Um processo de culpa. A questão da culpa ainda está muito impregnada dentro de nós. Principalmente no que tange a área sexual. Na resposta, que nós vamos ler tudo, apenas uma parte, Paulo coloca assim: que é com efeito o culpado? É uma pergunta. Que é com efeito o culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, olha o que Emmanuel está trazendo para nós. Então, o que é o culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então vejam bem que ele utiliza a palavra arquétipo há mais de 160 anos atrás.
que na psicologia de Jung, ele vai trabalhar muito essa conceituação dos arquétipos das personalidades, ao qual o espírito, mediante as suas reencarnações, vai adotando. A de excelência que nós conquistaremos é o arquétipo humano, Jesus homem. Chegaremos lá. Quando isso chegar, obviamente, a Terra está numa escala muito superior do qual ela se encontra hoje, mediante o progresso dos mundos. Pois que, se nós estamos falando de espírito, e já temos a informação que o espírito é imortal, já temos o conhecimento da imortalidade da alma, mas ainda trazemos enormes conflitos também nessa área. Pois que lidar com perda física de um ente querido é complexo, sabemos disso. Tanto quanto lidar com a perda de uma relação. Pois que nenhum dos dois sai bem. Nenhum dos dois vai sair bem. Pode até aparentar que saiam bem, mas não saem. Por quê? Devido ao envolvimento eletromagnético que ainda vai permanecer impregnado nas estruturas vibratórias do espírito por um longo tempo. Devido à atuação dos nossos pensamentos direcionados pelo centro dos nossos desejos, que ainda vigora no amor romântico, que é o desejo do outro. Se está comigo, ótimo. Se não está comigo, nós já sabemos como que a criatura reage ou age. Contrária à lei de Deus. Mas se o ser já trabalha dentro de si o amor real, aí é o desafio. Porque no amor real é nós exercermos a linha de conduta do bem. Gente, isso é difícil demais. E é por isso que nós estamos aqui. Nessa grande escola de aprendizado. Nos esforçando em aprendermos a lidarmos, primeiro com a gente mesmo. Porque a gente somos um pouquinho complicados, não somos? Não é verdade? Se nós fazermos uma autoanálise, nós vamos ver que nós somos complicadíssimos. Agora imagina no campo relacional. Como que a coisa se estende? Quando você está falando aí, eu estou pensando assim, por exemplo, quando a gente inicia um relacionamento, a gente começa nesse amor romântico. Você parte de um desejo, de uma vontade, não é assim? E aí depois, por exemplo, eu tenho 42 anos de casada, entendeu? Eu não vou dizer que eu chego no amor real, não é o caso, mas eu falo assim, chega num ponto que você tem pelo outro um amor completamente diferente, um amor mais, vamos dizer assim, mais maduro, né? Onde você deseja o bem do outro, você quer o bem do outro, você faz tudo pelo outro, sem mais ter o desejo. Sim. Não é? Você acaba virando irmão do seu marido. Não é? É como se fosse. Porque você quer o bem dele, você gosta dele, você faz tudo por ele, você quer o bem dele. Então, assim, é um amor quase fraterno, porque não tem mais a questão do desejo nem nada, e você continua ali. Entendeu? Sim. Querendo e desejando bem, Cláudio. Cláudio, este que nós devemos ter uma análise muito profunda. Se nessa situação em que os cônjuges se chegam,
há realmente, se o desejo não está entrando na pauta, numa relação onde faz parte, se faz necessário, porque uma troca de cargas eletromagnéticas que alimenta o espírito, que alimenta também o corpo físico. Sabemos disso? A tal ponto que, quando isso não traz, aí falando do ato, um prazer para a pessoa, é como se ela ainda encontrasse um vazio. Mas quando há um prazer, onde esse desejo, ainda na área, complementa um do outro, na troca das energias, tranquilo. Mas quando se perde esse desejo e vira, como se colocou aí, a questão do amor real, nós vamos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque, veja bem, parece simples, mas não é. E eu vou te explicar por quê. Porque neste amor real, ideal, nós estamos caminhando. O que você colocou está correto. Porque eu vou olhar o meu cônjuge, meu parceiro, meu companheiro, não com aquele olhar de 42 anos, né? De 42 anos atrás. Mas com um olhar mais agora fraterno. Isso é viável? É viável, é possível e é possível. Mas mesmo assim ainda traz dificuldades para o ser, no que tange a sublimar esse amor por causa disso aqui, ó. Veja bem. Aí cada um de nós vai pensar, vai avaliar. O amor tudo sofre. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. É Paulo, na primeira carta aos Coríntios, dentro do capítulo 13. Uma carta bem conhecida por nós. Então, se nós pegarmos cada colocação de Paulo acerca do amor, nós vamos observar que para atingirmos este amor sublimado, nós temos que exercitar o mais completo desinteresse. E nós não conseguimos ainda, infelizmente. Pois que nós nos movimentamos ainda pelos interesses que trazemos na nossa estrutura íntima, psíquica. É o interesse pessoal. Ah, Delano, isso é errado? Isso está dentro do processo natural da evolução. Qual que é o objetivo? Aprendermos a ter um domínio. Para termos esse domínio, nós vamos ter que viver em nós algo que a grande maioria de nós não aceita. Ainda. Pois que nós estamos longe de sermos aprendizes de Jesus. Eu não estou falando nem discípulo nem apóstolo. Aprendizes. Pois que vai exigir renúncia. Vai exigir sacrifício. E os nossos interesses ainda, por mais que nós estamos trabalhando elementos no plano das ideias, nós não conseguimos trabalhá-los no campo íntimo, numa aplicação, num campo operacional mais
diário, na prática. Por isso que nós estamos vivenciando as etapas reencarnatórias em suaves, gente, são suaves prestações. Porque imagine Joana de Ângeles, numa lição que temos na obra Boa Nova, onde ali é colocado que essa benfeitora conviveu com Jesus, ouviu as pregações, esteve face a face com Jesus. E ela vivia uma situação complicada, dentro do próprio lar, com o esposo, e não tinha filhos ainda. E ela procura Jesus. O esposo trabalhava para Herodes. E era completamente averso a qualquer questão de religiosidade. Tudo dele era a questão dos interesses pessoais e, obviamente, materiais. E dava a ela uma boa vida dentro da sociedade, à época. Ela tinha de tudo. E não tinha nada. Até então. Conhecer Jesus. Quando conheceu Jesus, ela despertou para essa realidade espiritual. Por quê? Aí entra a questão das reencarnações passadas. Que a espiritualidade trabalha muito bem conosco no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando algo que chega encontra uma ressonância sem perturbações de nossa parte, é porque já vivenciamos experiências anteriores que nos permitem hoje arregimentar de uma forma mais tranquila. O que para muitos ainda vai ser um esforço. E ela chegou para Jesus e disse, olha, meu marido é isso, isso, isso. Desceu o rosário do marido. Tudo que você pode imaginar de ruim, ela falou do marido para Jesus. Jesus ouvindo pacientemente. E eu quero seguir o Senhor, e Ele não me deixa. O que você me diz? E a resposta de Jesus, você quer me seguir? Quero. Volte para o seu lar e sirva seu marido. Naquela hora foi um banho de água gelada que ela tomou, não foi? Mas peraí, se eu quero estar contigo, seguir você, fazer tudo e semear o evangelho, você está mandando eu voltar para o lar para o meu marido? Sim, porque é lá que a providência divina te colocou. E é com ele que você vai iniciar a semeadura do meu evangelho. Na prática, no exemplo. Como? Porque ela não tinha olhos de amor para com o marido dela. Não tinha. Porque se tivesse, não falava mal. Quem ama falar mal de alguém? Vamos pensar nisso. Quem ama ofende alguém? Cuidado com as palavras. Pois que o pensamento a gente não vai poder, entrar. Mas às vezes as palavras machucam mais do que um tapa. E se a criatura não está envolvida no sentimento deste amor real, da proposta do bem, mas o que é o bem? Eu vou colocar 3 coisas. 886 do Livro dos Espíritos. É a questão. Caridade. É a linha do bem. Como entendia Jesus? Pergunta Kardec aos Espíritos. Muito simples. Benevolência para com todos. Indulgência das imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Faça isso, você está aprendendo a entrar na linha do bem. Para sublimarmos ao amor, que ainda estamos longe. Nós conseguimos sermos indulgentes, benevolentes? Não vou nem colocar o perdão, porque esse é um outro patamar.
Ah, mas eu perdoo. Sim, tudo bem, mas eu não quero nem ver pintado de ouro. Tudo bem. Por quê? Porque no íntimo, mais profundo do ser, o campo vibratório vibra contrário ao amor fraterno. Há uma mágoa, há uma frustração, há um sentimento ainda de culpa. Por isso que desvincular-se é mais complicado do que vincular-se. Vincular é fácil, desvincular é o complicador. Você queria colocar? Tá. Depois eu falo. Eu conheço um casal que eu acho assim que o amor de verdade, o amor real liberta, né? Não funciona, porque a gente tem um amor egoísta, né? É mim e tal. Isso não é amor, isso é possessividade, é paixão. Porque o amor, ele não escraviza. E ela tinha já um filho de relacionamento, ela foi se rapaz e o sonho dele era formar uma família e ter filho. Mas assim, ela fez 2 tentativas, perdeu os 2 bebês, teve um aborto natural, e ela não conseguia fazer ele feliz nesse caso. Então ela falou para ele, olha, eu te amo, mas eu confio que você encontre uma pessoa que vai realmente te fazer feliz e te dar uma família que eu não posso. Eu acredito que ela teve esse amor real, porque ela teve esse desprendimento, porque ela queria a felicidade dele. Agora, ele foi tranquilo. Eu não sei se o amor dele, porque ele também com o filho que ela tinha, poderia ter sido uma família. Então eu fico pensando assim, o dela foi desprendido, mas o dele foi egoísta, porque ele pensou só nele. Não sei se estaria certo. É muito difícil nós analisarmos em se tratando de outras criaturas, porque nós não temos ainda condições de avaliar o que está realmente no íntimo de cada um. Porque uma coisa é nós falarmos, mas lembremos que quando falamos, há uma carga eletromagnética interna que está vibrando. E nem sempre o que falamos é o que estamos vibrando. Nem sempre o que fazemos é o que estamos vibrando. Daí todo o cuidado. E quando Jesus colocou para Joana de Ângeles, na hora era Joana de Cusa, que ele jogou um balde de frio, quer me servir? Vai e volta para o seu lar. E ela voltou. Não sabemos se voltou contrariada. A princípio poderia ter voltado, não voltou? Poxa, mas foi. Mas ali no dia a dia, no esforço diário, ela foi entendendo, ela foi compreendendo. E aí vem um filho. Mas o marido, pouco tempo depois, desencarna. Ela com um filho pequeno, numa sociedade, sabemos, toda patriarcal, com os preconceitos em relação à questão da mulher. Os convites foram surgindo, os convites para uma vida fácil foram surgindo. Ela cortou e foi trabalhar de serviçal nas casas das amigas, muitas das amigas com que ela convivia em termos de convivência social. Criou, educou o filho. Até que chegou o dia do martírio, onde ela foi levada junto com o filho. Ela era cristã. Ela educou o filho dentro do cristianismo. Mas o filho não havia aclimatado o cristianismo dentro de si. A tal ponto que, no momento que os dois foram atados a um poste para serem incinerados, o carrasco fala, abjura esse mestre que eu lhe solto. E o filho, mãe, você não me ama? Nós vamos morrer por causa deste homem que morreu na cruz? Foi a resposta do filho. Para ela. E ela, cala a boca, meu filho, você não sabe o que está falando. Aí, foi amor ou não foi amor? Ela, mãe. Mãe, nós vamos morrer. Então vejam bem, o sacrifício. Então, o desprendimento dela. E ela havia ensinado para o filho. Só que o filho não estava aberto à questão da imortalidade da alma. Algo bem estruturado dentro dela. Assim somos nós. Às vezes, pensando que estamos agindo no bem,
estamos fazendo mais o mal. Porque após a desencarnação, obviamente o filho não foi para a mesma região que ela foi. Isso é óbvio. Devido ao campo íntimo de revolta com a mãe. Não entendeu. Mas a mãe deixou ele desamparado? Não iria ampará-lo? Talvez em diversas reencarnações pelo qual ele necessitava passar e necessitou? Então é isso que a espiritualidade está nos chamando a atenção. Temos no campo do sexo uma energia, um impulso muito forte, mas muito forte. E há ligações tão fortes, mas tão fortes, que nós vamos abrir um parênteses aqui para falar de um coração, que foi Valdo Vieira. Valdo Vieira vinha caminhando com o Chico, acolheu o Chico em Uberaba, proporcionou tudo para o Chico na mudança de Pedro Leopoldo e Chico para Uberaba. Valdo Vieira, nessa época, ele estava cursando medicina, já estava formando em medicina. Uma mediunidade para a par com o Chico. Só que trazia no campo íntimo grandes dificuldades do passado, no inconsciente. Foram fazer uma excursão para os Estados Unidos da América, para divulgar a doutrina espírita. Beleza, né? Na década de 60. Chegaram lá nos Estados Unidos, tudo certinho, tudo bonitinho. O Valdo Vieira encontra uma mulher russa. Quando ele bateu o olho nela, ela bateu o olho nele. Atração magnética dessa energia sexual forte, como um rio após uma tempestade torrencial, encheu e saiu levando tudo. Tudo que aprendeu até então, que era o dique, essa correnteza passou por cima. Foi embora com ela para a Rússia. Deixou o Chico. Com as mãos assim, ó, sem saber o que fazer. Ele nem falava inglês, o Valdo Vieira falava inglês. Um homem intelectualmente preparadíssimo. Uma mediunidade, a tal ponto que depois, futuramente, ele voltou para o Brasil, criou uma ciência chamada conscienciologia, seguiu o caminho dele. Longe do Cristo. Quem segue longe do Cristo é queda. Quem nos direciona é Cristo. Para entender. E o Chico ficou lá. Sem entender, gente. O que Valdo fez? Que é isso? É essa energia. É um impulso de uma atração que, às vezes, se nós não tivermos um domínio, nós embarcamos e vamos mesmo. E a pessoa assusta. Assim, gente, mas fulano fez isso? Fez. Porque o espírito ainda não conseguiu dominar a si mesmo. E naquele movimento, ele vai buscar, óbvio, que é algo da proposta evolutiva, felicidade, paz, bem-estar. É o amor da minha vida. Ou, em outras palavras, é a alma gêmea que eu encontrei, que na verdade não existe alma gêmea, foi a alma gemida. Porque depois havia uns gemidos de um impulso irreflexivo que não foi contido. E Chico, obviamente, sem saber o que fazer, mas como era o Chico, a espiritualidade cercou, entrou em contato com... tem um homem ali, tal, brasileiro e tal. Não é o Chico. Pegaram ele, retornaram ele para Uberaba, seguiu o caminho dele. O Chico nunca falou desse episódio para ninguém.
por respeito a Valdo Vieira, à sua individualidade, às suas escolhas. O que a espiritualidade está nos pedindo? Que nós saibamos realizar as nossas escolhas. E é por isso que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 5, que traz bem-aventurados os aflitos, no item de número 4, a espiritualidade coloca para nós: o homem, o ser humano, é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, o sofrimento, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal. A necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. E confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Então, nós temos que tomar cuidado com os impulsos que às vezes se tornam irreflexivos. Por isso a doutrina trabalha fé raciocinada. Calma. Analisa a situação. Não dentro apenas de um contexto, mas amplia o contexto inteiro. Porque quando Joana de Cusa chegou a Jesus, ele não viu a mulher que estava ali lamentando um problema doméstico com um marido que estava como que subjugando-a de uma forma. Ele olhou para o espírito imortal. E diante da necessidade daquele espírito, aquela vivência, aquela experiência era necessária, a fim de que pudesse consolidar este amor, que ainda não era o ideal. Pois que, com certeza, ela foi embora para casa, talvez até, mas será que o Cristo está certo? Olhou para o marido, olhou, bateu no marido e falou assim: nossa, vou ter que seguir Jesus, é isso. Não é fazer nossa vontade. É fazer a vontade de Deus. É Ele que nos ensinou. Porque todas as vezes que nós temos feito nossas vontades, nós já sabemos o resultado. Basta avaliar nossa atual existência, em todas as minudências. Avalie. Cada situação. A lei é de misericórdia. Ela nos educa, ela não nos pune. E diante do processo educativo, o Jesus, mestre amigo, tem nos ensinado: vinde a mim. Mas quem quer ir a Jesus? Olha, o meu jugo é suave. Benevolência, indulgência, perdão. O meu fardo, ele vai se tornar leve. Mas para que isso aconteça, vai ser exigido renúncia. Que nós ainda não nos encontramos. Por quê? Para nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Jesus, então nós estamos tentando ingressar no processo de aprendizagem. Ele foi claro, categórico, ao afirmar: novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros.
somente assim vós podereis ser reconhecidos como os meus verdadeiros discípulos. O verdadeiro discípulo do Cristo ama, sem julgar, sem nada esperar. Ama, se doa e não espera nada por parte do outro ou de quem quer que seja, porque isso seria interesse. Então, o verdadeiro amor, conforme Paulo também traçou nas linhas, que obviamente foi inspiradíssimo pelos maiores da espiritualidade, coloca o amor. Ele tudo suporta, ele tudo espera, porque ele trabalha na linha do bem para exercer acima de tudo aquilo que Deus aguarda de cada um de nós. Agora, a questão sexual é importante? Claro que é. Se não fosse, nós não estaríamos aqui. Mas dentro de um processo de evolutivo de crescimento, precisamos agora olhar a situação não somente de um ponto de vista material, mas também espiritual, tendo em vista que qualquer ligação do ponto de vista afetivo com quem quer que seja, lembremos, traz consequências que podem ser boas, mas também que não podem ser tão boas assim. Somos espíritos. Isso tem que ficar claro. E como espírito, necessitamos aprendermos a respeitar um ao outro. Justiça. Para chegarmos ao patamar de amor, já trabalhamos muito isso aqui, necessitamos angariar dentro de nós justiça, não a humana, a divina. A lição é muito ampla, sabemos disso. Obviamente, nós vamos refletir muito a respeito disso, mas uma coisa nós não podemos deixar de ignorar. Somos espírito. E como espírito, estamos colhendo o que semeamos. E hoje semeamos o que iremos colher. Cuidado com a semeadura que atualmente estamos realizando. Cuidado. Alguma dúvida? Graças a Deus. Né? A lição pode parecer até um pouco dura, mas é a realidade. Que realidade? Que cada um de nós deve realizar em si mesmo para fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação. Então, muitas das vezes, nós estamos misturando amor com um excesso de possessividade. Nós não somos dono de ninguém, nem de nós mesmos, pois ainda não temos total liberdade. Sabemos disso, pois ainda nos encontramos presos às reencarnações depurativas. Que nós iniciemos a desvinculação dessas reencarnações, trabalhando como meta o amor exemplificado por Jesus. É o Mestre. É Ele que nos direciona a Deus. Se nós não seguirmos a luz do Cristo, no exemplo em se colocar diariamente, cuidado, podemos sim entrarmos em queda.
Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo imensamente a Deus pela oportunidade. Semana que vem, para quem tem um livro, quiser acompanhar, é o capítulo 54 e o título é Jovens. Então, é para nós mesmos, né? Todos nós somos jovens, então, para nós. Então, não tem um livro, gente. Tem a biblioteca aqui. Hoje tem a facilidade de termos o PDF, baixar. Então, quem quiser chegar em casa, dar uma lida antes na lição, faz bem. Senhor Jesus, agradecendo a oportunidade deste momento, rogamos ao Teu coração que nos envolva em vossa paz e que saibamos aclimatá-la em nossa intimidade, com o objetivo, Senhor, de cultivá-la e semeá-la onde quer que estejamos. Que o Teu amor elimine todas as dificuldades, todas as sombras, ainda reinante em nossa humanidade, mas que encontre em nós um ponto de apoio para contigo realizarmos em comunhão com a espiritualidade superior o saneamento de energias destrutivas e trabalhar as energias construtivas da fraternidade real, do desinteresse pessoal e do exercício da caridade que devemos ter uns pelos outros. Assim sendo, Jesus, te rogamos, sê conosco, hoje e sempre, que assim o seja.